Boa tarde, professor. Espero que não esteja dando um problema no áudio, mas enfim. Vamos lá, esse aqui é um exercício para gerar números aleatórios e imprimi-los na ordem crescente e depois eu preciso, né, inseri-los na ordem crescente, imprimi-los na ordem crescente e depois decrescente, tá bom? Eu tinha feito ele antes, só que como eu disse lá naquele dia, eu tinha ordenado esses números dentro do vetor. Agora eu estou ordenando eles dentro da minha lista dupla. Então vamos seguir aqui. Olha, se o usuário digitar 1, ele vai gerar 1000 números aleatórios entre menos 9.999 e 9.999. Então, o usuário digita 1, ele vai ativar esta função aqui desse objeto gerar, que é do tipo gerador. O que essa função faz? Essa função, né, aqui dentro eu tenho um objeto do tipo random, que aqui eu ativei, né, aquela função para mim gerar números aleatórios entre 0 e 19.998. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Não dá para mim dizer para o random, para mim gerar um número de menos 9.999 até 9.999. Então, eu pesquisei e o pessoal me ensinou uma falcatrua muito interessante, que é o seguinte: considere menos 9.999 como zero. Então, se o meu gerador gerar um número menor que 9.999, esse número vai ser negativo e é como se fosse um número abaixo de zero. Se for maior que menos 9.999, menos 9.999 vai ser um número positivo acima de zero, tá bom? Funciona, interessante isso aqui. Aí tem um for aí que vai fazer isso aí 1000 vezes e vai armazenar dentro do meu vetor. Amém. Depois disso, eu imprimo esses números com essa função aqui, onde eu simplesmente passo um for e vou jogando dentro de um número list lá, que é um string, e aí eu envio de volta e imprimo lá para o usuário ver. Aí eu insiro de maneira ordenada. Então eu vou ter um for aqui que vai navegar dentro desse vetor em que eu armazenei todos esses números. E eu vou então inserir 1000 vezes lá esses números lá dentro dessa minha lista dupla, né? O nome da função é inserir ordenado. Vamos ver como é que ela funciona. Ó, se o usuário então vai digitar um número, né? Ele vai me dar um número lá, uns 1000 números. Então eu pego esse elemento que é o número e a cada vez que ele digita eu vou criando uma nova célula. Tá? E bem, eu vou explicar a partir de uma. Então eu crio uma nova célula e eu também crio a célula atual, tá bom? Se a lista estiver vazia, né? Ou seja, se o início for igual a nulo, se o início apontar para nada, significa que a minha lista está vazia. Então, eu falo o seguinte, olha, início, aponte para nova célula. E agora eu tenho um item lá na minha lista, tá bom? Agora, se o meu início, o elemento... só para deixar bem claro aqui, vamos explicar qual que é a estrutura da célula, tá? Como é uma lista dupla, cada célula minha aponta para a próxima célula e aponta para a célula anterior. E eu tenho um espaço aqui em que eu guardo a minha informação, o meu elemento. No caso aqui é o número, tá bom? Então é o seguinte, se o meu início, a minha informação armazenada no início da minha lista for maior ou igual a informação armazenada dentro de nova célula ao número armazenado dentro da minha nova célula que eu acabei de criar, se for maior ou igual, o que eu vou fazer? Como eu tenho que inserir de maneira decrescente, eu preciso mudar a posição aqui. O que eu vou fazer? O próximo da minha nova célula, que anteriormente era nulo, vai apontar para início. Então, se início for maior ou igual, a minha nova célula aponta para ele, tá bom? E mais ainda, agora que a próxima da minha nova célula é início, o que eu estou falando aqui? Nova célula, ponto próxima, que é o início, ponto anterior, ou seja, o anterior do início, vai apontar para a nova célula. Então eu estou basicamente dizendo o seguinte, isso aqui é o início, né? Olha, a nova célula aponta para ele. E você aponta para ela. É isso que fez, tá bom? E depois eu falo que o início é igual à nova célula, só para estabelecer que, olha, esse aqui é o novo início, esse aqui é o novo início. Agora, caso isso não aconteça, ou seja, caso o meu elemento que eu inseri for maior que o elemento que está ali no início da minha lista, vai ativar esse else aqui.
Então, eu faço com que o atual, que é o meu auxiliar que eu vou utilizar para percorrer toda a minha lista dupla, seja igual ao início. Então, ele aponta para início também. E agora é o seguinte, é um pouco complexo de explicar isso aqui, mas olha o que vai acontecer. Enquanto atual ponto próximo for diferente de nulo e o atual ponto próximo, o elemento do atual ponto próximo for menor que a nova célula ponto elemento, eu vou dar um atual ponto próximo. Então, o que eu estou fazendo isso aqui? O que eu estou fazendo? Olha, no momento que eu encontrar, no momento que a atual ponto próximo for igual a nulo, no momento que eu chegar no fim da minha lista e no momento que o atual ponto próximo, o elemento do atual ponto próximo for maior que o novo elemento, vai acontecer o seguinte. Vai travar, né? Vai travar, então, no momento que eu ver que o atual ponto próximo a esse atual aqui, o elemento dele for maior que aquilo que está presente dentro de nova célula, parou. Eu vou parar aqui nesse atual. E acaba que, então, eu não vou chegar naquele que é maior, porque ele ainda é o próximo que virá. Eu vou falar o seguinte, olha, nova célula que é menor que o próximo elemento de atual, você irá apontar para ele. Então, o atual ponto próximo que é maior que você, sabe? Você vai apontar para ele. Aponte para ele. Agora, essa aqui é uma exceção. Caso o atual ponto próximo for igual a nulo, ou seja, se eu estou no fim ali da minha lista, eu estou inserindo ela no fim da minha lista, eu falo o seguinte, olha, caso o atual ponto próximo for diferente de nulo, não for o fim da minha lista, eu falo o seguinte, olha, nova célula, você está apontando para o atual ponto próximo, não está? Então eu estou falando o seguinte, olha, nova célula ponto próximo, ou seja, aquele que ele está apontando agora, o anterior dele vai apontar para você. Então, o que eu falei ali em cima? Ali em cima, a nova célula ponto próximo está apontando para o maior, né? Agora eu estou falando, olha, cara, aponta para ela de volta. É isso que está acontecendo. Caso for diferente de nulo, isso vai acontecer. Caso não, isso não vai acontecer. Aí aqui embaixo, o que acontece? Agora o que acontece é um pouco confuso. Veja, eu descobri que o próximo de atual é maior que a minha célula. Só que o atual em si, ele não é maior, tá? Ele é menor. Ele é menor que a minha célula. Então, o que eu estou falando aqui? Olha, atual ponto próxima será igual à minha nova célula, tá bom? Então, aqui eu fiz aquele esquema, perdão, aqui, né? Ou seja, o nova célula ponto próxima vai apontar para o atual ponto próximo, que é maior que ela. Aí eu estou dizendo agora o seguinte, atual ponto próxima vai apontar para a minha nova célula, que não é maior, é menor. E a minha nova célula, ponto anterior, vai apontar para essa atual. Então, o que eu estou falando? Olha, eu descobri o seguinte. O atual ponto próxima é maior que eu. Eu tenho que apontar para ele. Só que o atual é menor que eu. Então, eu vou fazendo... Tá, eu falei uma besteira aqui. Eu acabei de compreender mais ou menos o que está acontecendo. Aqui em cima, eu estou dizendo que a nova célula ponto próximo é igual ao atual ponto próximo, que é maior que ele, né? Aqui embaixo, o que eu estou dizendo? Atual ponto próxima aponta para a nova célula, tá bom? Ele está apontando para essa nova célula, e essa nova célula ela não é maior, tá? Ela é menor. Então, eu estou dizendo que ela está atrás, de algum modo, tá bom? E essa nova célula em si é anterior. Então, eu meio que estou engatilhando ela. Aqui em cima, eu engatilhei ela para apontar para o maior. Aqui eu estou engatilhando ela para ela apontar para o menor. Para ela apontar para aquilo que está atrás dela. Então, eu estou utilizando o atual ponto próximo para localizar ela ali dentro da minha lista dupla. De um modo um pouco complexo, eu confesso. Mas, à medida que ele aponta para ali em cima, para o atual ponto próximo, eu estou dizendo que, olha, atual ponto próximo. Então, isso é igual a nova célula aqui, ó. O próximo desse aponta para cá, tá bom? Agora eu estou falando o seguinte, atual ponto próxima vai apontar para a nova célula, tá bom? Ele é meu auxiliar, então não importa, ele está apontando para cá agora.
E essa nova célula aqui, ponto anterior, ele é igual à atual, tá? E lembrando que esse meu atual, ele já tem um anterior ligado. Então eu tô meio que só reinserindo ela na minha lista, porque o anterior dela já é o anterior de tudo. Aí eu tô falando que o atual transposto é igual a ela, e ela, o anterior, é igual ao atual. Então ela acaba sendo amarrada dentro da minha lista. Por mais que eu não consiga explicar isso direito, mas tá funcionando, tá bom? Tá funcionando. Agora vamos continuar aqui. Tá. Caso o usuário, então, digite 2, eu irei imprimir os números em ordem crescente. Então eu vou aqui em armazém e existe uma função aqui que vai imprimir para mim. Então eu estou simplesmente lá, enquanto o atual não for igual a nulo, eu vou atual, ponto próximo, imprimindo sem parar, tá? Caso eu queira imprimir em ordem decrescente, eu vou ativar essa função aqui, ó, que é imprimir reversa, tá? Que é o seguinte, eu pego o último, então eu faço esse while aqui para chegar no último número lá da minha lista, tá? Que já está ordenada na ordem crescente. E aí eu coloco esse último dentro dessa célula última aqui. Aí, enquanto o último for diferente de nulo, eu vou dar último ao ponto anterior. Então, eu vou voltando para trás e voltando para trás, e aí eu vou imprimir. Então, eu já vou aqui demonstrar o programa funcionando, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou gerar 1000 números agora. Aí, gerou. Bonitinho, gerou bonitinho. Aí o 2, e já inseriu, tá? No momento que eu gerei, ele já insere lá dentro. Aí no 2, eu vou imprimir... Ai, meu Deus, perdão. No 2, eu vou imprimir na ordem crescente. Aí, ó. Aí tá na ordem crescente, bonitinho. Aí o 3, eu imprimo na ordem decrescente. Que também tá funcionando. Aí se eu quiser gerar mais 1000 números e inserir lá dentro, eu posso fazer isso, viu? Aí quando eu coloco 2 para imprimir na ordem crescente... Aí, ó, já tem 2000 números lá, insano. Aí o 3 na ordem decrescente, tem 2000 números, enfim. Aí o 4 desliga. É isso. Obrigado pela paciência aí, professor.